Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui então para a terceira aula, né, do nosso primeiro módulo. Aqui eu coloquei um gráfico mostrando como que é o nosso ordenamento jurídico, para você entender um pouco. Então, primeira observação. A nossa Constituição Federal, vejam que ela está no topo da pirâmide, ela está aí em cima. Por quê? Porque ela é rígida. Por que que ela é rígida? Porque para que ela seja modificada, é necessário um processo legislativo dificultoso, duro. A Constituição, no artigo 60, parágrafo 2º, diz o seguinte: para que uma PEC, o que é PEC? Proposta de emenda à Constituição, seja aprovada, o que é necessário? É necessário que ela seja discutida e aprovada em cada casa do Congresso Nacional, separadamente, por 2 turnos. O que são 2 turnos? 2 reuniões. Além disso, ela tem que ser aprovada nas 2 reuniões, nos 2 turnos, por no mínimo 3/5 dos votos. Por isso que ela é rígida. Atenção, ela é rígida não é porque tem cláusula pétrea, não. Professora, mas eu li um doutrinador, né? Um resumo de um concurso em que a pessoa dizia que ela era rígida por causa de cláusulas pétreas. Não é verdade, tá? Cláusula pétrea não tem nada a ver com rigidez constitucional. Rigidez tem a ver com o quê? Com a forma de alterar a nossa Constituição, que é duro. Duro por quê? Porque é um processo legislativo em que exige o maior número de deputados e senadores aprovando a emenda. Porque no dia a dia, gente, as decisões, os temas, eles são aprovados no Congresso Nacional por meio de lei ordinária. Ordinário quer dizer comum, tá? Uma lei ordinária, para que ela possa ser aprovada, basta o voto da maioria simples. O que é maioria simples? É a maioria das pessoas, dos parlamentares que estão presentes na casa. Então, da rigidez constitucional, decorre um princípio que é o princípio da supremacia formal, que quer dizer o quê? Que a Constituição vai ficar no topo da pirâmide, isso vai impor uma verticalização. Verticalização não é assim, de cima para baixo? Por quê? Porque você observa aqui na pirâmide que todas as outras normas têm que obedecer à Constituição Federal. Então, quando uma emenda é aprovada, ela é igualzinha à Constituição, ela passa a fazer parte da Constituição. E, além disso, também, o que nós temos hoje que são consideradas normas constitucionais? Os tratados internacionais sobre direitos humanos, somente os tratados sobre direitos humanos. Por quê? Porque nós temos tratados sobre a organização do comércio, sobre poluição, sobre trabalho escravo, tem 500 mil tratados. O que nos interessa aqui é somente tratados internacionais sobre direitos humanos. Em relação a esses tratados, o parágrafo 3º do artigo 5º disse que eles podem, não é obrigado, podem vir a ter o status, a ter natureza de Constituição. Mas, para isso, o que vai acontecer? Eles têm que ser submetidos aqui, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ao mesmo processo legislativo da PEC. Gente, como que funciona um tratado internacional? Normalmente, um tratado, um acordo, uma convenção é feito durante uma reunião internacional, em que vários países participam, tá? Esses países que estão lá participando, eles podem querer assinar o tratado ou não. No nosso caso, quem representa o Estado brasileiro? O presidente da República. Então, o presidente da República está em uma reunião internacional. Ao final, decidiu-se fazer um tratado sobre aquele tema. E aí, o presidente da República assinou. O tratado já vale aqui? Não, ele tem que ser aprovado aqui e ele tem que estar de acordo com a Constituição Federal, tá? Se o tratado for sobre direitos humanos,
ele poderá ser inserido aqui dentro do nosso ordenamento jurídico pelo mesmo processo legislativo da PEC. Ou seja, ele vai ter que ser discutido em cada casa, separadamente, 2 turnos, e ser aprovado, no mínimo, por 3/5. Aí ele vai ser enfiado dentro da Constituição? Também não. Ah, mas então a gente tem norma constitucional fora do texto constitucional? Tem. Por exemplo, os tratados internacionais, tá bom? Abaixo da Constituição, então, olha só, para resumir o que eu coloquei aqui nesse gráfico. O que tem dentro de uma Constituição Federal? Tem emendas e tem as emendas, né? E também pode fazer parte da Constituição, mas fora do texto, os tratados internacionais sobre direitos humanos. E aí, abaixo da Constituição, nós temos as leis, genericamente falando, tá? Mas aqui você percebe que entre o quadrinho vermelho, que são as normas constitucionais, e entre o quadrinho amarelo, tem esse quadrinho verde, que são as normas supralegais. Supra quer dizer acima, acima da lei. As leis são essas que estão no quadradinho amarelo. E o que é a norma supralegal? São os tratados internacionais sobre direitos humanos que não foram aprovados aqui pelo processo legislativo das PECs, tá? Exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica. Então, o Supremo disse o seguinte, olha, ele não vai ser igual a uma lei ordinária porque ele é tratado internacional. Mas ele também não é norma constitucional porque ele não foi aprovado pelos moldes, pela regra do parágrafo 3º, artigo 5º, tá? Ah, Sandra, mas ele pode vir a se tornar uma norma constitucional? Pode, se ele for aprovado pelo processo legislativo previsto no parágrafo 3º do artigo 5º, aí ele deixa de ser uma norma supralegal e passa a ser uma norma constitucional. E aqui no quadradinho amarelo, vocês estão vendo que nós temos as normas legais, que têm natureza de lei e que estão abaixo da Constituição Federal. São quais? As leis complementares, leis ordinárias, os tratados internacionais sobre outros temas, eles têm força, se equiparam, são iguais a leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções e os decretos autônomos. Gente, resumindo, lei, tá? Por que tem um nome diferente? É porque elas têm especificidades durante a sua elaboração, mas todas estão abaixo da Constituição Federal e todas elas devem obedecer à Constituição Federal. E aqui no quadrinho, na base azul da pirâmide, você viu que nós temos as chamadas normas infralegais. Estão abaixo da lei, percebe? Exemplo, uma portaria. Por que elas estão abaixo da lei? Porque elas não podem inovar. Uma portaria, ela serve para quê? Para especificar, detalhar o que está numa lei. Uma instrução normativa serve para quê? Para especificar, detalhar o que está numa lei. Então, as normas infralegais estão abaixo da lei e devem obediência à lei, tá? Então, aqui eu fiz uma visão geral para você do nosso ordenamento jurídico. Você já deve ter ouvido falar várias vezes de hierarquia, de pirâmide, tá? Então, guarde. A única hierarquia existente é entre a Constituição Federal e as demais leis. Estas leis aqui dessa faixa amarela da pirâmide, elas entre si não possuem hierarquia. A única hierarquia é entre elas e a Constituição Federal. Tudo bem? Espero que vocês tenham aqui entendido um pouco como que está, como que funciona, né, essa pirâmide do nosso ordenamento jurídico, gente. Até a nossa próxima aula.